Olá, queridos, aceite a graça e a paz do Senhor. Um ótimo dia para você, uma ótima tarde, uma ótima noite. Com bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, cumprimentando todos com a santa e gloriosa paz. Querido, que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida, a tua família no dia chamado hoje. Pois hoje é o dia que fez o Senhor. Então, alegremos e regozijemos nele, amém? Estou com a Bíblia aqui nas minhas mãos. Eu tenho uma palavra para o teu elemento espiritual. Mas antes de eu ministrar essa palavra, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, que você deixasse seu like, o seu joinha, e que você se inscrevesse nesse canal Atalaia de Cristo. Tem mais de 150 vídeos para o teu elemento espiritual. Vídeo onde falamos do amor de Jesus, falamos da cura, falamos de todos os temas, inclusive de salvação, que é o tema mais importante da Bíblia, é a salvação. Então se inscreva aí, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. A palavra de Deus diz assim, Isaías 38. Naqueles dias é que adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a eles Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, Senhor, lembra-te e peço de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei os teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti e a esta cidade eu defenderei. Querido, essa passagem é uma passagem muito tremenda para os dias que estamos vivendo hoje. Os dias que estamos vivendo hoje são dias de totais apostasias. Pessoas que apostatam da fé e dão ouvido a espíritos enganadores. A Bíblia vai nos dizer que Deus manda um recado para Isaías, filho do profeta Amós, para que ele vá no palácio do rei Ezequias e manda um recado de Deus para ele. Querido, eu creio que o coração de Jeremias ficou apertado, porque ao adentrar naquela fortaleza do rei Ezequias para liberar uma palavra de morte, você tem que ter certeza verdadeiramente que é o Senhor que falou contigo. Porque muitas das vezes nós ouvimos vozes achando que é Deus, porque o diabo ele é imitador. O diabo confunde muitas das vezes a voz de Deus com a sua própria voz. Então, eu e você tem que ter discernimento para ver se é Deus falando verdadeiramente na boca de muitos profetas ou se é o próprio diabo. Então, quando a palavra veio liberada de Deus para o profeta, para o rei Ezequias, Isaías disse para ele, olha, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Querido, aqui o profeta estava se referindo à sua casa material, à sua casa com os seus filhos, porque os
filho do rei Ezequias foi terrível. Um filho do rei Ezequias, chamado Manassés, começou a reinar cedo. Foi um dos piores reis que passou por Israel, o rei Manassés. O rei Manassés adorava ídolos, imagem, muitas das vezes colocava os seus filhos no fogo, tudo isso para viver relaxadamente diante de Jesus. E a palavra veio a Ezequias dizendo: coloca a tua casa em ordem. Querido, quando eu entendo que colocar a minha casa em ordem, primeiramente está falando da minha casa material e da casa espiritual. Quando eu coloco a minha casa material em ordem, com decência, sendo pessoas mesmo que não sejam crentes, mas que têm reverência, mas que ainda acredita que Deus vai fazer a obra, pode ter certeza que Deus vai acrescentar algo que eu e você estamos pedindo. Então a palavra que foi liberada ao rei, a Ezequias, Isaías liberou a profeta ao rei Ezequias, dizendo para ele que ele colocasse sua casa em ordem, porque ele ia viver e não ia morrer. Querido, isso aqui é muito sério, querido, porque o rei Ezequias era crente. O rei Ezequias fez o que era reto diante do Senhor, e o Senhor abençoava ele muito. Só que tem um porém: o rei estava pagando pelo pecado dos filhos, do filho Manassés. Querido, você sabe que quando eu falo de pagar o filho, o pai pagar pelo filho, eu lembro de Davi. A Bíblia diz que, casos do pecado de Davi, a espada não saiu da sua casa e da sua família. E o rei Ezequias, ele tinha um crédito extraordinário com Deus, que assim que o profeta libera aquela palavra, dizendo que ele ia morrer e não ia viver, a palavra que o profeta liberou verdadeiramente era uma palavra de morte, diferente dos profetas de hoje. Os profetas de hoje é chave de casa. Assim diz o Senhor: veja uma chave na tua mão. Assim diz o Senhor: está abrindo uma porta de emprego. Assim diz o Senhor: está fazendo algo material para você. Querido, Deus quer tratar primeiro com as coisas espirituais, para depois você receber as materiais. Porque nas coisas materiais, eu tenho que dar o meu jeito de correr atrás para conquistar. Nas coisas materiais, eu tenho que conquistar trabalhando. Agora, nas coisas espirituais, eu tenho que buscar, porque o Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Você entendeu? Então, quando a palavra chega direcionada ao rei Ezequias, Isaías não alisou. Isaías não passou pano para entregar a palavra. Infelizmente, não. Isaías foi duro. Falou: coloque a tua casa em ordem, porque viverás, porque morrerás e não viverás. Sabe o que Ezequias faz? Ezequias diz assim, ó: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Querido, a oração, ela é uma alavanca que move a mão de Deus. A oração, ela é uma alavanca que ela vai mover a mão de Deus ao meu e ao seu favor. A oração, muitas das vezes, querido, faz com que nós ficamos pertinho, muito próximo do Senhor. Então, Ezequias coloca o rosto na parede
e chora muitíssimo. E nesse choro ele faz uma oração ao Senhor. E ele diz assim, ó: ah, Senhor meu, lembra-te e peço de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Sabe o que Ezequias está falando com Deus? Para ele se lembrar das orações que ele fazia, para ele se lembrar, para que Deus se lembrasse que ele andou íntegro, reto diante do Senhor. Ezequias não estava disperso. Ezequias não estava dormindo o sono da indolência. Ele disse: lembra, Senhor. Uma coisa que o Senhor tem é memória, querido, para lembrar de tudo que fazemos aqui. Tanto é que a Bíblia diz que há um memorial no céu. De tudo que fazemos aqui na terra, tem um memorial no céu. E Ezequias diz: lembra, Senhor, lembra que andei reto diante dos teus olhos. Sabe o que é que eu entendo com isso? Ezequias tinha muita, não era pouca não, Ezequias tinha muita intimidade com Deus. Embora sendo um rei, ele tinha muita intimidade, mas o teu filho, chamado Manassés, não tinha intimidade nenhuma. Fez o que era mal, fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor. Por isso que Deus foi cobrar a Ezequias, foi cobrar na fonte, foi cobrar no canal. Muitas das vezes, olha para cá, muitas das vezes somos cobrados por Deus. Por deixar minha casa de qualquer jeito, por deixar minha família viver de qualquer jeito. Então, querido, é muita responsabilidade diante de Deus. Lembra, Senhor, e peço que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Meu Deus, essa palavra é muito forte. O rei chorou, pedindo ao Senhor que lembrasse do que ele tinha feito para ele, que ele era íntegro, ele era reto, era temente a Deus, e só fez coisas boas para o Senhor. Mas devido ao pecado do teu filho Manassés, o rei Ezequias estava pagando um preço muito caro, um preço de morte. Um preço de morte por causa da sua casa. Olha para cá. Muitas das vezes, querido, não recebemos bênçãos de Deus. Muitas das vezes a bandeja passa e nós não recebemos, porque o Senhor está olhando como está a nossa casa. O Senhor está olhando como é que está a minha casa. Porque viver na igreja é uma coisa, e fora dela. Porque dentro da igreja todo mundo é crente. Porque na igreja todo mundo louva. Porque na igreja todo mundo é temente ao Senhor. E da igreja para fora, como é que está a tua casa? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua família? E da igreja para fora, como você se comporta diante de Deus? E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração. Deus ouviu a oração do rei Ezequias. E o profeta diz assim: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Aleluia. Ué,
Deus se arrepende? Deus volta atrás? Querido, Deus é Deus. Deus é Deus, Ele faz da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Se Ele quiser voltar atrás em tudo que Ele fez, Ele volta, porque Ele é Deus. E se Ele não voltar, Ele continua Deus da mesma forma. Não é por causa de um rei ou de quem quer que seja que Ele não vai voltar atrás. Vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, Deus do teu pai: eis que acrescentarei os teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. Além de Deus acrescentar os dias na vida de Ezequias, ainda livrou ele de todo o mal do rei da Síria. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Quando temos intimidade com Deus, até aquilo que é para dar errado, Ele faz dar certo. Quando eu tenho intimidade com Deus, até aquilo que é para ser minha morte, Ele me faz ressuscitar. Ele faz eu ter vida, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Oh, aleluia! Quando Deus fala com o profeta para voltar e mandar o recado que ele vai viver, eu imagino que o coração do rei se alegrou novamente, porque Isaías não veio com a palavra de prosperidade. Isaías não veio com a palavra dizendo que Deus ia fazer e acontecer, não. A palavra que Deus mandou a Isaías falar para o rei Ezequias é que ele iria morrer. Isso aqui é muito forte, meu Deus. Imagina entrar um profeta dentro da igreja e falar com o pastor: pastor fulano, assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem porque tu vai morrer. Qual seria a tua reação, pastor? Qual seria a minha reação? A minha reação é a mesma do profeta: Senhor, lembra que eu ando íntegro, que eu ando reto, que eu ando temente ao Senhor, que eu tenho o coração puro para te adorar. Mas será que você ou muitos poderia falar isso? Ezequias falou desta forma: lembra-te, Senhor, e peço que andei diante de ti em verdade. Andei diante de ti em verdade. Será que muitos podem dizer isso? Ou só está na igreja para tirar proveito da situação? Ou só está na igreja porque as coisas não funcionam do jeito que ela quer? Lembra-te, Senhor, que andei íntegro, que andei reto, que andei temente ao Senhor. O Senhor vai acrescentar 15 anos a mais na vida do rei Ezequias. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa: não importa como você começou a sua caminhada, não importa como você viveu nos seus primeiros dias de caminhada, se você foi um homem frio, um homem fervoroso, para Deus não importa. Para Deus o que importa é quando você terminar a sua jornada e fazer como Paulo: terminei a minha carreira e guardei a fé. Aleluia, aleluia. Então Ezequias pediu para lembra, Senhor, que andei em verdade diante dos teus olhos, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor está como chama de fogo e passa por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Para os bons, Deus tem uma surpresa, tem uma vitória. Agora para os maus, uma hora a conta chega. Uma hora a conta vai chegar. Uma hora o boleto vai chegar. Por isso, querido, ande íntegro, ande reto, ande temente ao Senhor em todas as suas ocasiões, em tudo que você faz. Lembra que o Senhor está vendo.
Ezequias não estava vendo, mas o filho Manassés estava fazendo coisas terríveis diante dos olhos do Senhor. Foi por isso que Deus cobrou o profeta. Foi por isso que Deus pediu para que a mensagem fosse dada ao profeta, para ele colocar a casa dele em ordem, que ele iria morrer. Olha para cá, hoje é dia, meu irmão, de nós colocarmos a nossa casa em ordem. Falar como Josué: vocês podem servir qualquer Deus, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você e a tua casa sirva ao Senhor com alegria, com a fé e com a certeza da salvação. Porque o Senhor tem memória de tudo que fazemos aqui na terra. Nada vai passar desapercebido, nada vai passar em branco. Uma hora a conta chega para todo mundo, chega para mim, chega para você, chega para todos. Uma hora a conta vai chegar. E a conta chegou para Ezequias. A conta chega para o rei Ezequias, através do profeta Jeremias, através do profeta Isaías, que ele iria morrer e não ia viver. Mas a intimidade que ele tinha, o que ele fez para o Senhor fez com que ele acrescentasse mais dias da sua vida. Olha para cá, eu estou encerrando. Então, meu querido, lembra-te que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Porque buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. A palavra desse dia de hoje é essa. Coloca a tua casa, a tua vida em ordem, porque uma hora o Senhor vai falar. E como está a tua casa espiritual? Como está a tua casa espiritual para com Deus? Hoje é dia, hoje é momento de colocarmos ela em ordem, de acordo com o querer e a vontade de Deus. Ezequias colocou a sua casa em ordem, dizendo que andou íntegro, que andou diante do Senhor. E você? E eu? Pense nisso. Coloque a tua casa em ordem. Queridos, chegamos a um final. Mais uma mensagem. Eu gostaria de deixar o canal aí, canal é Atalaia de Cristo, Roberto Nunes, para você se inscrever, para você deixar o seu like, seu joinha. Se inscreva aí, querido, nesse canal. Todos os dias tem vídeo novo, já estão chegando a 150 vídeos, tudo para o teu nível espiritual. Deus tem uma grande bênção para você. Se inscreve aí, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Deixe seu like, seu joinha, compartilhe, se inscreva. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nós entramos hoje em oração, te pedindo perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nossos gestos e tudo aquilo, Pai, que cometo diante de Ti. Pai, nessa oração quero apresentar a minha casa, a minha família. Pai, eu lembro que Teu filho Jó, Pai, fazia banquete para os seus filhos, mas orava pelos seus filhos. Pai, eu quero orar pelos meus filhos, pela minha casa, pela minha família, incluindo todos eles nas tuas santas e gloriosas mãos. Vá diante de nós, Pai. Vá diante de nós, tirando tudo que não provém de Ti. Pai, tirando as cargas, os espíritos malignos, para nos dar vitória. Fica conosco, Pai, no dia chamado hoje, porque Te apresento a minha casa, minha esposa, meus filhos, meus netos, meus irmãos, Pai, nossos parentes de perto e de longe, eu apresento diante de Ti. Dá vitória, Pai, no dia chamado hoje. Nos cubra com Teu manto, nos dá salvação, porque assim nós oramos e já Te agradecemos no nome de Jesus.
Querido, fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Faz assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Sobre ti levante o teu rosto pela paz. Que fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Na paz do Senhor Jesus. Atalhos de acessibilidade, 14 itens, guia de voz. Desativar.